Senhor presidente, eu quero aqui dar continuidade ao debate acerca exatamente da questão do regime de partilha. Isso porque ontem à noite, o Senado aprovou aqui um requerimento que tem por objetivo exatamente acelerar a apreciação da proposta, ou seja, o projeto de lei 131 de 2015, de autoria do senador José Serra, e esse requerimento aprovado ontem aqui pelo Senado tem exatamente o objetivo de tratar de uma matéria que poderá, sem dúvida nenhuma, mudar as conquistas que o Brasil obteve na exploração do pré-sal, ameaçando o grande reservatório de petróleo e cidadania para as futuras gerações deste país. O ilustre senador José Serra, autor do projeto que pretende flexibilizar o chamado regime de partilha, argumenta que esse projeto de sua autoria é um projeto que vai ajudar o governo. E eu quero aqui, senhor presidente, me associar aos demais senadores e senadoras que discordam dessa posição do senador José Serra. Discordam porque, na verdade, acelerar a tramitação de um projeto que altera as conquistas do povo brasileiro na discussão do modelo de exploração de partilha do pré-sal, que exclui, por exemplo, a obrigatoriedade de participação mínima de 30% da Petrobras na exploração e produção de cada poço licitado, a meu juízo, se constitui exatamente num retrocesso a conquista representada, que foi exatamente garantir à Petrobras a condição de ser a exploradora única dos campos de petróleo do pré-sal no Brasil. Os senadores também, na noite de ontem, senhor presidente, decidiram que, antes de apreciar o mérito dessa matéria, a Casa deverá realizar uma sessão aqui em plenário para discutir o tema, e nós esperamos que isso não signifique trazer aqui apenas os concorrentes da Petrobras, que estão muito interessados nesse projeto, como a Chevron, que é muito próximo, inclusive, de alguns senadores, a Shell, a British Petróleo, entre outras empresas estrangeiras interessadas em tirar os privilégios da Petrobras, que tem como seu maior acionista o povo brasileiro. Este é um tema, senhor presidente, de grande interesse do país, do Brasil e dos brasileiros. E nós achamos que não é sensato, que não é razoável, que não é adequado de maneira nenhuma que possa ser tratado da forma assodada como vem sendo tratado, Aliás, senhor presidente, eu quero dizer que esse tema, exatamente, que envolve a Petrobras, por tudo que ela representa exatamente para o nosso país, não combina de maneira nenhuma tratar esse tema com a urgência como ele está sendo tratado. Tratar um tema desse no período de 30, de 60, 90 dias, um tema que tem uma repercussão de natureza tão estruturante para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Portanto, a nosso ver, senhor presidente, isso é um tema que merece cautela. Acho que o Congresso Nacional deva ter a responsabilidade de aprofundar este debate, um debate que nós estamos apenas começando. Daí que a sessão, a Comissão Geral, inclusive, que vai ser instalada aqui no dia 30 para debater esse tema, nós esperamos, inclusive, que nesta comissão tenhamos aqui o direito de ter os mais diferentes pontos de vista, aqueles, inclusive, que defendem alterar o regime de partilha, que nós consideramos uma das maiores conquistas do ponto de vista da soberania do nosso país, que foi dar exatamente à Petrobras a condição de operadora exatamente do pré-sal. Então, que venham aqui
né, os que querem alterar esse regime, que tragam aqui os seus argumentos, mas que aqui venham também os que defendem, e defendem também com muita propriedade e com muita convicção, que não devamos exatamente o quê? Alterar o regime de partilha, recentemente, senador Requião, inclusive aprovado, um regime de partilha que não foi ainda nem sequer testado, né, na sua integralidade. Então, quero desde já aqui me somar aos senadores e senadoras que, portanto, né, requer que o debate tenha aqui um conteúdo plural e que a gente possa, repito, ter os mais diferentes pontos de vista aqui apresentados. E que essa casa abra aqui o espaço, não só para nós, os senadores, abra aqui o espaço também para os especialistas, para os estudiosos da questão, abra o espaço também para os representantes do setor produtivo, abra o espaço também para os representantes dos trabalhadores, das centrais sindicais, da Federação Única dos Petroleiros e etc. Mas eu ouço com prazer a parte aqui do senador Roberto Requião, do Paraná. Para Fátima, agora há pouco eu assistia do meu gabinete um acalorado debate no plenário do Senado. E eu quero inicialmente me obrigar a dar alguma razão ao senador Ferraço, fundamentalmente na parte em que ele dizia que algumas figuras do governo estão apoiando o fim da partilha e, consequentemente, o fim da Petrobras. Nós temos que acabar com essa dubiedade, que não é a da presidenta, mas tem sido dos ministros, tem sido da Magna na Agência Nacional. Mas, para ilustrar um pouco mais o que vem acontecendo, eu preparei um trabalho que distribuirei a todos os senadores, me contrapondo ao projeto do senador Serra e ao relatório do senador Fogaço. Uma parte desse trabalho diz o seguinte: o pré-sal é o passaporte para o Brasil resolver todas as suas maiores mazelas sociais. Representa um volume de riqueza que sozinho pode ser muitas vezes o PIB do Brasil. Técnicos da Petrobras chegam a afirmar que nós temos 300 bilhões de barris de petróleo que deverão ser extraídos na próxima década a um preço médio superior a $100 o barril, o que significa mais de 30 bilhões de dólares. Então, é evidente que a Petrobras não tem uma crise financeira endêmica definitiva. Num discurso que pronunciei num plenário, numa segunda-feira dessas, plenário vazio, eu dizia que, em cima desta possibilidade incrível de 30 bilhões de dólares na próxima década, e diante do fato de que a Petrobras, por décadas, mesmo na situação que está hoje, continuará fornecendo o petróleo necessário para o país, nós teríamos uma solução fácil para a retomada do desenvolvimento. Porque, na verdade, se dizem que a Petrobras está quebrada, quando querem quebrar o monopólio do pré-sal, eles querem quebrar as empresas estrangeiras. Se nós entendermos como sincera a crítica que fazem, nós vamos aceitar que eles querem quebrar a Chevron, por exemplo, dando uma parte do pré-sal para a exploração da Chevron. Mas nós facilmente poderíamos resolver o problema de caixa da Petrobras com o Tesouro exercendo sua soberania e emitindo títulos da dívida pública para repassar recursos equivalentes à Petrobras, através do BNDES. Com esses recursos, a Petrobras sustenta seus investimentos nos níveis necessários para cobrir suas despesas correntes de caixa e ampliação de sua capacidade produtiva. E, em contrapartida, ela emite debêntures equivalentes a esse valor. A situação da Petrobras é excelente. Agora, os que dizem que a Petrobras está quebrada ou não estão entendendo a verdadeira situação da Petrobras, não compreendem toda a história de defesa do petróleo é nosso, desde o Monteiro Lobato. Eu imagino, senadora Fátima, a indignação do Narizinho, do Visconde de Sabugosa, do Pedrinho e da Emília,
personagens do Monteiro Lobato, a ouvir esses discursos que anunciam o fim da Petrobras, a dificuldade incontornável, mas querem transferir este ônus, esta dificuldade imensa para a Chevron. Então, na verdade, não estão propondo uma desnacionalização. Eles querem, no fundo, talvez, acreditar na sua sinceridade, quebrar as empresas estrangeiras. Minha gente, vamos levar muito a sério essa discussão. E os debates que se farão nessa casa não devem ser debates unilaterais. Nós temos que trazer os argumentos. E eu pretendo ainda, esta tarde, entregar a todos os senadores, ao meu amigo Ferraço, ao Tasso Gereissati, os argumentos contrários às ideias que eles alinham, que, na verdade, não são ideias matemáticas e contábeis, são ideias ideológicas que já foram derrotadas no país no passado pela luta pelo petróleo brasileiro. A Petrobras é brasileira e, acima de tudo, o petróleo tem que ser brasileiro. O monopólio da Petrobras no pré-sal garante a compra de fornecedores brasileiros, navios brasileiros, desenvolvimento interno e impulsiona os investimentos na nossa indústria. O contrário é uma desistência. É aquela ideia do dependentismo do Enzo Faleto e do Fernando Henrique Cardoso, naquele livrinho publicado lá na Argentina. O Enzo Faleto era um italiano naturalizado argentino, que era parceiro do Fernando Henrique na teoria da dependência. Nós vamos enfrentar isso no plenário do Senado, como na juventude, eu, Jader Barbalho e tantos outros companheiros enfrentamos nas ruas. O petróleo é brasileiro, não pode ser alienado, e estas ideias ou são absolutamente desinformadas, ou se trata de um acordo para resolver o problema de extração de petróleo de outros países e outros interesses. Não o nosso, que não está em risco, e risco algum existe para a sobrevivência da Petrobras. Senador Requião, eu fiquei aqui, vi oradores aqui subir a tribuna, né? Só um pouquinho de paciência aí, até porque... Não tem nenhum problema, eu só peço à senhora, não, porque perfeito. Para uma comunicação inadiável não pode ter a parte. Não, pois é. Os colegas estão reclamando, mas tá o tempo certo. que Vossa Excelência necessitar, a mesa dará por uma questão de justiça. Exatamente, senhor presidente. Além de justiça, e sei que Vossa Excelência concorda, pela relevância do tema, né? Talvez nós estejamos aqui tratando de um dos temas mais importantes para o presente e para o futuro do país, né? Mas eu quero dizer ao senador Requião que eu fico muito feliz e orgulhosa do aparte que Vossa Excelência acaba de me fazer, porque ele vem exatamente na direção daquilo que eu e a bancada do Partido dos Trabalhadores, que eu quero deixar aqui muito clara, pensa. Bancada do meu partido em nenhum momento aqui titubeou do ponto de vista de deixar clara e firme a nossa defesa, senador Jorge Viana, do regime de partilha exatamente ora em vigor. Por isso, senhor presidente, que eu quero aqui dizer que o debate do dia 30, como já aqui mencionei, é muito importante que, além de estudiosos, de especialistas, de representantes do setor produtivo, de representantes dos trabalhadores, por exemplo, a Federação Única dos Petroleiros lançou agora um manifesto onde coloca claramente 6 razões, né, pelas quais exatamente a federação que representa os petroleiros e petroleiras do Brasil defendem exatamente o regime de partilha ora em vigor. Mas queremos também que no dia 30 aqui venha a Petrobras, aqui venha o Ministério das Minas e Energia, inclusive para acabar com esse disse-me-disse. Porque a presidenta Dilma, até o presente momento, ela, quando abordada sobre esse assunto, ela tem deixado muito clara a sua posição exatamente de defesa do regime de partilha. Mais do que isso, a presidenta Dilma, inclusive, fala com entusiasmo o que é que significará exatamente o regime de partilha, enquanto o marco regulatório da exploração do pré-sal, na medida
em que isso vincula, por exemplo, a destinar parte dessa riqueza, que é uma das maiores riquezas, né, do povo brasileiro, descoberto recentemente, e ela ressalta exatamente o que isso significará para a gente avançar no que diz respeito a construir mais um ciclo e uma década de avanços no campo da educação. Por quê? Porque o regime, a lei que instituiu o chamado regime de partilha, a Lei 12.351 de 2010, foi a mesma lei também que estabeleceu os 75% dos royalties do petróleo para a educação, bem como também estabeleceu os 50% do Fundo Social do pré-sal para a educação. E nós sabemos o quanto isso será significativo, senador Jorge Viana, para ajudar a gente a realizar as metas do novo Plano Nacional de Educação, para trazer mais creches para as nossas crianças, mais educação em tempo integral, para avançar na agenda de valorização e respeito ao magistério brasileiro, para levar mais escolas técnicas para os nossos estados, para as nossas regiões, para levar mais ensino superior exatamente para o nosso país, para os nossos estados e para as nossas regiões. Então, eu quero aqui, senhor presidente, dizer que essa decisão, nós temos que ter cautela, como eu já aqui coloquei, para tratar desse tema, porque essa decisão pode ter impacto drástico não apenas na Petrobras, mas em toda a política de crescimento do país. Haja visto exatamente o papel que a Petrobras desempenha no projeto nacional, do ponto de vista de alavancar o desenvolvimento econômico e social do nosso Brasil. Não é à toa que a Petrobras vem sendo responsável, ano a ano, por mais de 20% de tudo que se investe no país, gerando milhões de empregos, qualificação, tecnologia, liderança e soberania para o Brasil. Essa conversa de que partilha fortalece a Petrobras no momento em que a estatal não tem caixa nem condições de participar da exploração de todos os campos de petróleo do pré-sal, a nosso juízo é falácia. É falácia de quem está trabalhando para outros interesses que não são do Brasil. A descoberta das reservas de petróleo leve do pré-sal brasileiro pela Petrobras, com seus imensos volumes, há quem estime, como já foi dito aqui, em torno de 100 bilhões de barris de óleo equivalente, eliminou definitivamente a dependência energética do Brasil. Mas com esse projeto, que tenta flexibilizar o regime de partilha, estamos novamente ameaçando essa conquista. Como operadora única, a Petrobras assegura que estes novos conhecimentos científicos e novas tecnologias sejam gerados junto a universidades, centros de pesquisa e desenvolvimento, empresas de engenharias brasileiras, empresa nacional e etc. Não é por outro motivo que a operação única da Petrobras sempre se constituiu no foco central da luta dos interesses não brasileiros, representado, no caso, pelas empresas petrolíferas internacionais, através de poderosíssimo lobby junto ao Congresso Nacional, para que o novo marco da partilha não fosse exatamente aprovado. Também não foi por outros motivos que a ExxonMobil conseguiu que o governo angolano lhe conferisse operação única no pré-sal angolano, notícia que transitou no setor petrolífero mundial, nunca desmentida por qualquer dos lados, logo após a divulgação da descoberta do pré-sal brasileiro. A perfeita capacidade, só um momentinho, senhor presidente, a perfeita capacidade financeira da Petrobras é evidenciada pela facilidade no acesso aos créditos externos e internos. A robustez da companhia é assegurada pelas reservas de mais de 30 bilhões de barris de petróleo, pela qualidade do seu corpo técnico, pela produção atual de mais de 2,8 milhões de barris por dia, além de 11 refinarias, mais uma em construção, 3 terminais
de GNL, além de 2 fábricas exatamente de fertilizantes. A manutenção da lei de partilha, com a operação única e máxima, participação da Petrobras nos consórcios do pré-sal, é essencial para garantir que essas vantagens comparativas na geração e distribuição de renda petroleira. Senhor presidente. Por fim, senhor presidente, quero aqui colocar que, contrariamente ao sentido expresso na pressa de hoje, para se aprovar em regime de urgência a retirada de prerrogativas da Petrobras na exploração das riquezas do pré-sal, a pressa e a urgência, lá na época do governo Lula, em aprovar os projetos do novo marco regulatório do petróleo em 2009, vinham exatamente no sentido de dotar o país de um legado de mecanismos que garantisse a prevalência dos interesses soberanos do Brasil na exploração da maior jazida de petróleo existente hoje no planeta, alvo da cobiça e do poderoso lobby internacional. Mas mesmo assim, senhor presidente, para ir concluindo, quer dizer que naquela época eu concluí, quer dizer que naquela época o presidente Lula, com a sua sabedoria e com a sua sensibilidade, naquela época ele retirou exatamente o pedido de urgência que foi feito, né, por vários governadores, inclusive o ilustre governador José Serra, à época, governador de São Paulo. Naquela época foi feito o pedido ao presidente Lula para retirar o pedido de urgência, ele retirou, permitindo exatamente que tivéssemos mais tempo para fazer o debate exatamente que resultou na aprovação, repito, do regime de partilha, que nós julgamos que é um marco do ponto de vista da defesa da soberania do nosso país e do ponto de vista exatamente de quê? De promover a cidadania, de promover o desenvolvimento econômico e social do nosso país, inclusive, assim como fez os royalties, destinando boa parte da fatia desses recursos para uma política pública tão estruturante como é a política. Senhor presidente. Senhor presidente. Senadora, eu peço 30, vou terminar, senhor presidente, vou terminar. Um minuto. Dia 30 nós vamos ter a comissão geral e no dia 8 vamos ter aqui uma mobilização com todas as entidades no campo da educação. A UNE, a UBS, a CNTE, a campanha, que querem vir fazer o diálogo com o Senado Federal para exercer o seu direito legítimo de defesa do regime de partilha por tudo que significa para fazer avançar a educação no nosso país. Obrigada pela generosidade de Vossa Excelência.